Oi, como é que vocês estão? Eu sou a Amanda Nunes, faço parte da Marketeer. E nessa nova trilha de aprendizagem, a gente vai entender um pouco mais sobre a segmentação de mercado e como ela funciona. Atender milhares de consumidores que possuem gostos, necessidades, estilos de vida e comportamentos multifacetados tem representado um dos maiores desafios das organizações. Atualmente, os mercados se tornaram progressivamente mais competitivos e os consumidores ficam dia após dia mais informados, exigentes e conscientes do que eles querem e do que eles precisam. Por causa disso, desenvolver um único produto capaz de satisfazer igualmente todo o mercado é praticamente inviável. Desse problema, a segmentação de mercado surge como um dos pilares da administração de marketing, capaz de fazer com que as marcas compreendam a heterogeneidade existente entre os usuários e passem a atuar de forma estratégica. Trabalhar adequadamente essa segmentação consiste em aderir a um processo de identificação e divisão do mercado de consumidores, que é amplo e heterogêneo, em grupos menores, que têm gostos, necessidades, estilos de vida e comportamentos mais semelhantes. Assim, em vez de olhar para o usuário da mesma forma e perder seu diferencial competitivo, as organizações podem entender adequadamente quem é o seu público-alvo, reconhecer como ele precisa ser atendido, desenvolver ofertas apropriadas para esse grupo e conseguir gerar maior valor interno. Um pequeno exemplo: todos os consumidores buscam por um novo telefone, mas nem todos valorizam os mesmos atributos, certo? Uns querem preço acessível, outros buscam câmera com alta qualidade, existem aqueles que preferem um melhor desempenho, ou aqueles preocupados com a bateria e o rendimento do telefone. Mas se uma empresa abraçar todas essas preferências e vontades, apresentando uma única solução e uma única estratégia, dificilmente ela vai conseguir criar uma relação com todo esse público e gerar valor para si. Por isso, o ponto central que a gente precisa se concentrar aqui é que sempre devemos ajustar as ações do marketing para reconhecer a diferença entre os consumidores. Não podemos ter grupos públicos diversos sendo tratados da mesma forma. E quanto melhor a empresa compreender isso, maior será a sua capacidade de desenvolver soluções adequadas e construir relacionamentos duradouros com seus clientes. Mais do que uma simples classificação, a segmentação de mercado garante que as decisões do marketing estejam orientadas e direcionadas adequadamente para o grupo de consumidores mais compatível aos potenciais de crescimento, rentabilidade e os objetivos que a marca visa atender. Atuar dessa forma favorece a melhoria da relação com os consumidores a partir de uma construção assertiva de produtos, de canais de distribuição e de campanhas de comunicação. Além disso, essa atuação beneficia o desenvolvimento estratégico da organização dentro do próprio mercado. O conceito-chave da segmentação consiste em reconhecer que os consumidores não são iguais, que é necessário dividir esse grande grupo em fatias menores, mais específicas e similares. Afinal, nem todos os consumidores valorizam os mesmos atributos em um produto, mas quando eles fazem parte do mesmo grupo e possuem as mesmas preferências, características, necessidades ou comportamentos, eles tendem a responder de maneira mais parecida. Por isso, a intenção dessa delimitação é compreender que nem todo consumidor é tão relevante para a organização e que todas possuem um público-alvo adequado para sua geração de valor. Assim, garantir o entendimento de quem faz parte desse público-alvo e o que ele busca é gerar ações mais adaptadas e assertivas dentro do mercado. O objetivo da segmentação não é apenas a geração de categorias de consumidores, mas fazer com que as organizações entendam que o mercado e o que ele tem buscado para concentrar suas ações nos grupos em que possui capacidade de competir e de oferecer benefícios relevantes. Dessa forma, essa segmentação centraliza os esforços da marca, possibilita decisões mais eficientes, reduz os desperdícios de recurso e aumenta a probabilidade de sucesso das estratégias de marketing. Dessa forma, a segmentação de mercado permite que as organizações compreendam adequadamente os seus públicos de interesse
e construam estratégias específicas e adaptadas para um atendimento que garanta uma verdadeira geração positiva de valor. Esse processo torna a tomada de decisão mais eficiente e fortalece a construção de vantagens competitivas sustentáveis. Além disso, entre os principais benefícios para as organizações se destacam maior conhecimento do público-alvo e das suas necessidades, desenvolvimento adaptado aos interesses dos usuários, campanhas mais eficientes e direcionadas, utilização adequada de recursos e uma geração maior de lucratividade. Bom, para a gente realizar uma boa segmentação, existem 3 passos para sabermos qual é o grupo ideal do nosso produto. O primeiro passo é a segmentação de mercado. É essencial identificar e traçar os perfis de consumidores, quais são as suas necessidades, as preferências que eles têm normalmente optado. Aqui a gente pode considerar aspectos relacionados com as características demográficas, sua localização, personalidade, fidelidade, até o consumo ou vários outros aspectos que a marca considerar ideal. O segundo passo é a seleção do mercado-alvo. Depois que a gente identifica e traça o perfil dos consumidores, a gente passa a selecionar qual grupo será atendido. A escolha deve ser feita com base em critérios estratégicos escolhidos pela própria marca. Aqui a gente pode considerar o tamanho do segmento, a lucratividade, facilidade de acesso, os recursos disponíveis ou várias outras variáveis. O terceiro passo é o posicionamento que a marca vai ter no mercado. Depois da gente identificar e definir qual grupo a marca vai atender, a gente passa a desenvolver o posicionamento do mercado. Como a organização quer ser vista, identificada. Esse terceiro passo é onde se constrói uma proposta de valor clara, capaz de ocupar um espaço diferenciado na mente do consumidor em relação aos seus concorrentes. A definição do posicionamento pode levar em conta diversos atributos: a qualidade, a inovação, sustentabilidade, desempenho, luxo, conveniência ou preço, tudo que couber mais para a essência da marca. Bom, o processo de segmentação é a redução de um grande grupo heterogêneo em grupos menores, que possuem preferências similares. Isso pode ser feito de diferentes maneiras. A divisão pode ocorrer de várias formas e ser modificada de acordo com o setor que a organização atua, seus produtos, os objetivos estratégicos adotados, as informações disponíveis, além de diversas outras variáveis que podem alterar a forma como os grupos semelhantes são identificados. Não existe uma maneira certa de realizar a segmentação. Diferentes marcas compreendem os consumidores de diferentes formas. Por causa disso, pode haver uma combinação variada dos processos mais comuns existentes. Eles são segmentação geográfica, segmentação demográfica, segmentação psicográfica e a segmentação comportamental. A segmentação geográfica consiste em dividir o mercado com base na localização dos consumidores, considerando país, região, densidade populacional ou até mesmo características urbanas e rurais dos locais. A lógica envolvida nesse processo é entender como o ambiente que as pessoas vivem são capazes de influenciar diretamente seus hábitos de consumo. Aspectos climáticos, culturais, econômicos e sociais fazem com que os consumidores de diferentes regiões apresentem necessidades distintas. Por isso, vamos a um exemplo. O McDonald's tem uma presença global, sendo fortemente conhecido por ter restaurantes em diversas regiões de múltiplos países. Ainda que seja uma organização que mantenha sua identidade global forte, ela adapta parte do seu cardápio às características locais de cada mercado. Na Índia, onde grande parcela da população não consome carne bovina devido a uma cultura mais restritiva, predominam-se opções com frango, peixe ou hambúrgueres sem carne. Já aqui no Brasil, a marca faz questão de adotar o apelido Mac para se aproximar do público e adotou no seu cardápio o Cheddar McMelt e a torta de banana como sucessos exclusivos aqui no país. Esse tipo de categorização que a gente está explicando aqui traz alguns diferenciais para as organizações, como adaptar o produto às características locais, gerar campanhas regionais mais eficientes e relevantes para cada localidade, expansão
para diferentes regiões com respeito às diferenças existentes, apesar de ser um processo de segmentação extremamente útil e favorável para o desenvolvimento da marca, ela não explica completamente o consumidor, se limitando a uma visão macro das regiões e não visualizando as diferenças culturais existentes dentro de uma mesma cidade ou estado. A segmentação demográfica consiste em dividir o mercado considerando diversas variáveis relacionadas com características objetivas da população, como idade, gênero, renda, escolaridade e vários outros. A segmentação demográfica é muito popular no marketing porque considera variáveis que são fortemente ligadas com as necessidades e os desejos dos consumidores. Além disso, são informações mais fáceis de serem obtidas. Vamos a um pequeno exemplo. A Nike é uma marca mundialmente reconhecida pela venda de produtos esportivos, sendo investidora de diversos atletas e de diversas práticas desportivas. A marca, desde 1988, conseguiu com o lema Just Do It criar uma relação de lealdade com seus consumidores, favorecendo a venda de seus produtos, sua mentalidade e a vontade de ação ao mercado. Porém, com a chegada de uma geração mais jovem, mais dinâmica e exigente, o famoso slogan perdeu a força e a capacidade de inspiração. Por causa disso, a marca fez uma adaptação. Agora o lema se tornou Why Do It? Uma forma de encorajar e trazer pertencimento a esse novo recorte de público-alvo. Dessa forma, essa nova categorização traz alguns diferenciais para as nossas organizações, como dados fáceis e mensuráveis, definição assertiva do público-alvo, garantia de direcionamento e elaboração adequada das campanhas. Mas ainda assim, ela tem alguns problemas. Ainda que seja eficiente e extremamente necessária para as organizações, ela não explica sozinha as reais motivações de compra dos consumidores. Afinal, pessoas com rendas ou idades similares podem apresentar desejos completamente distintos. A segmentação psicográfica busca entender aspectos profundamente relacionados com os consumidores, analisando seus estilos de vida, personalidades, interesses, opiniões, valores e até as motivações. Enquanto a demográfica respondia à pergunta quem compra, a psicográfica busca entender por que compra. A segmentação psicográfica é uma abordagem que vai além da anterior, porque ajuda a compreender como os grupos de consumidores com o mesmo padrão demográfico tomam desejos tão distintos. Vamos a um pequeno exemplo. A Patagônia é uma marca muito conhecida entre os praticantes de surf, trilha e escalada por oferecer produtos próprios para essa prática desportiva. Além desse reconhecimento, a marca ganhou notoriedade devido ao seu grande comprometimento com a responsabilidade ambiental e causas ecológicas. A partir desse novo posicionamento de promoção de conservação ambiental e trabalho ético, a marca conseguiu atrair assertivamente consumidores que priorizassem o minimalismo e a sustentabilidade. Bom, esse tipo de segmentação traz alguns diferenciais para as nossas organizações. A compreensão profunda da motivação de compra, geração de campanhas mais persuasivas, fortalecimento do relacionamento entre os consumidores e a marca. Mas existe um entrave. Esse processo consegue gerar informações detalhadas, mas ela exige orçamentos muito grandes. Então, empresas com orçamentos e cronogramas reduzidos não conseguem elaborar isso. A elaboração de pesquisas que aferem valores, personalidades e estilos de vida dos usuários são complexas, difíceis e demoradas para serem feitas. A segmentação comportamental utiliza diversas variáveis relacionadas com o contato que o público tem com os produtos para realizar o agrupamento ideal de consumidores. Dessa forma, podem ser considerados os benefícios procurados, seus conhecimentos, atitudes, usos, reações apresentadas, frequência de compra, até grau de fidelidade. Dessa forma, nessa segmentação é considerada por muitos profissionais uma das bases mais eficientes de segmentação, pois está diretamente relacionada com o comportamento real dos consumidores. Vamos a um pequeno exemplo.
A Netflix é uma plataforma de streaming extremamente popular e mundialmente conhecida. Por apresentar uma cartela de clientes muito complexas, idades, preferências e localidades variadas, a organização criou um processo interno de uso que garante o auxílio e a personalização de conteúdo para cada cliente. Cada um recebe uma lista diferente de recomendação de séries, filmes e jogos que se aproximem ao padrão comportamental de cada um. Bom, mas e os diferenciais dessa segmentação? Ela favorece um elevado grau de personalização, comunicação altamente direcionada, favorecimento de campanhas de fidelização, mas ela tem uma limitação, que é a frequência que o comportamento dos consumidores é alterado. Não existe um padrão fixo que se perpetua por muito tempo. Mudanças econômicas, tecnológicas e culturais podem alterar rapidamente os atuais hábitos de consumo, exigindo monitoramento contínuo e atualizações frequentes. Disso, a gente pode compreender que o processo de segmentação de mercado é essencial para compreender qual é o público-alvo ideal de uma marca e quais são as necessidades e preferências para a criação de estratégias adaptadas e coerentes. Além disso, é possível realizar a combinação de diferentes variações, caracterizando mais assertivamente os consumidores. Entretanto, nem toda segmentação é útil. Alguns processos de divisão podem ser pouco relevantes ou até inviáveis para o desenvolvimento de produtos ou estratégias eficientes de uma marca. Para serem úteis, os segmentos de mercado devem atender preferencialmente a 5 critérios. Mensurável corresponde ao tamanho do segmento. Os segmentos devem ser passíveis de identificação e mensuração, para fins de controle e acompanhamento. Substancial corresponde à rentabilidade do segmento. Os segmentos precisam ser grandes ou lucrativos o suficientes para justificar os investimentos feitos. Segmentar é importante, mas não se deve limitar exageradamente o público-alvo. Acessível corresponde à possibilidade de alcançar e atender o segmento. As organizações devem conseguir alcançar esse público por meio de canais de comunicação e distribuição. Não basta definir o segmento de luxo, por exemplo, se a marca não dispõe de recursos necessários para atingi-lo. Diferencial corresponde ao diferencial apresentado pelos segmentos. Os segmentos precisam responder de forma eficiente aos produtos e às estratégias adotadas. E essa é a base e o propósito da segmentação. Acionável corresponde ao desenvolvimento afetivo, atração, atendimento dos segmentos. As organizações devem possuir recursos e competências para atender efetivamente os segmentos escolhidos. Todo esse processo de segmentação faz com que as marcas compreendam como elas devem atuar sobre o mercado em que estão inseridas e quais estratégias elas devem adotar como carro-chefe. Existem 4 tipos de estratégias principais. O marketing de massas. A marca desenvolve uma única oferta para todo o mercado, enfatizando necessidades comuns entre os consumidores. Mas como a gente já vem conversando aqui, essa estratégia é genérica e possui pouca capacidade de visibilidade. Ainda assim, ela pode ser utilizada por organizações que queiram atuar com um tipo indefinido de consumidores. Também existe o marketing diferenciado. Diferentes segmentos recebem produtos e campanhas específicas. Essa é uma das estratégias mais utilizadas pelas grandes organizações, pelos benefícios que a gente já comentou aqui, e ela pode ser dividida em dois. O marketing diferenciado por produto. A marca comercializa um determinado produto a vários segmentos. Ela se especializa nesse produto para ganhar destaque no mercado. Ou o marketing diferenciado por mercado. A empresa se concentra em atender às várias necessidades de um grupo particular de consumidores. Também existe o marketing concentrado. A empresa direciona seus esforços para um único segmento ou para poucos segmentos altamente especializados, buscando forte diferenciação e conhecimento profundo do público. Também existe o marketing individualizado. Cada consumidor passa a receber uma oferta personalizada. Utilizando tecnologias e análise de dados para adaptar os produtos e a comunicação às necessidades individuais de cada um.
Dessa forma, a gente entende que a segmentação de mercado ajuda a entender que os consumidores são diversos, possuem necessidades e comportamentos complexos e distintos. Quanto melhor a organização identifica e combina essas variedades, mais ela será capaz de construir estratégias assertivas e eficazes ao desenvolvimento da sua competitividade no mercado. Por causa disso, a segmentação não é apenas um processo de desenvolvimento da marca, mas um pilar essencial da administração de marketing. A partir de tudo isso que a gente acabou de aprender, é possível de dizer que a segmentação de mercado é um conhecimento valioso para entendermos melhor os clientes que precisamos atender e como desenvolver campanhas mais eficazes que geram maior satisfação para eles. Por isso, se lembrem sempre que a segmentação auxilia a compreender que existem diferentes públicos com diferentes exigências. Saber sobre essas divisões é saber como entregar mais valor e ter mais conexão com seus consumidores. Espero que tenham gostado dessa trilha de aprendizado. E se quiserem saber mais sobre marketing e sobre a nossa liga, nos siga no Instagram, @marketeer.unifesp. Tchau!